queridos irmãos. Hoje é um dia especial, é um momento de encontro. Até me arrumei, botei brinco, colar, né? Porque faz tempo que a gente não sai, não vê, não encontra as pessoas. Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Então isso é muito bom. Nós vamos começar o nosso estudo, como a gente sempre faz lá na casa da Helena. Nós vamos começar com uma oração. Nosso Pai, nós pedimos que o Senhor esteja aqui conosco nesse momento. Abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos ouvir a Tua palavra, receber essa palavra no nosso coração. Ilumina, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas. Pedimos por todas as pessoas que fazem parte dos grupos de célula, que possam também, nesse momento, sentir a Tua presença, a Tua mão nas suas vidas, Senhor. Tudo isso nós pedimos e já agradecemos as muitas bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos começar um novo capítulo do nosso estudo, que se chama Andando no Espírito. Mas antes disso, a gente precisa relembrar algumas coisas, porque há uma sequência aqui, né? Então, nós viemos estudando o que a gente entende pelo ser humano. E nós descobrimos que Deus nos criou como seres com 3 dimensões diferentes. Uma dimensão que é o corpo, outro que é a alma e outro o espírito. O corpo é aquele aspecto físico, aquilo que nos permite fazer as coisas. São as sensações, os instintos. A alma é a nossa mente, as nossas vontades, nossas emoções, aquilo que nos permite entender e compreender as coisas e aprender. E finalmente, o aspecto do espírito, que é o que permite a nossa comunhão com Deus, que permite que Deus revele a nós a sua vontade, o seu querer e que nos transforma para que a gente possa viver mais próximo da sua vontade e do seu querer. E nós descobrimos que esses três aspectos do ser humano, nós só conseguimos viver plenamente quando nós acionamos todos 3. Se nós vivemos só no corpo ou só na alma, nós não conseguimos alcançar o espírito. Nós precisamos dessas 3 dimensões para que nós sejamos transformados, renovando a nossa mente e disciplinando o nosso corpo para que nós cheguemos plenamente à vontade de Deus. E a partir daí, então, nós podemos ser regenerados e podemos transformar não somente a nós mesmos, mas ao mundo que está ao nosso redor. O nosso espírito já foi regenerado. Deus, quando manda seu filho e ele morre, e ele se ressuscita, e quando nós aceitamos essa ressurreição, nós nascemos de novo. E assim nós estamos regenerados, nós nos tornamos novas criaturas. E isso é fundamental para que a gente possa viver essas 3 dimensões plenamente. Então nós temos a mente de Cristo, a unção do Espírito Santo e tudo aquilo que é necessário para uma vida santa e plena,
porque tudo isso já foi colocado dentro de nós pelo Espírito Santo. E uma vez que nós andamos no Espírito, todas as realidades do Espírito que já habitam em nós podem se aflorar, podem se tornar realidade dentro de nós. Isso a gente pode perceber se você parar e pensar como se você fosse uma pessoa doente. Você vai no médico e o médico muitas vezes dá uma lista de remédios, 3, 4 coisas diferentes que você deve tomar, e aí você toma tudo isso para que o seu corpo retome a saúde. É como se fosse um coquetel de remédio, né? Esse coquetel aí, que nós recebemos do Espírito Santo, é o que nos permite, todos esses aspectos do Espírito Santo, é que nos permitem então viver uma vida plena e sermos realmente curados, transformados, modificados. Bom, então, quando nós tomamos esse remédio que é o Espírito Santo na nossa vida, que Deus nos dá, né? Nós sentimos tudo aquilo que o remédio faz para nós, né? Ele nos dá poder, ele nos dá amor, ele nos dá entendimento, todas essas coisas que o Espírito Santo nos dá, nos permitindo viver uma vida no Espírito, caminhar no Espírito. Então, o que nós precisamos aprender agora é como que nós podemos ser guiados pelo Espírito e passarmos a depender dele para todas as nossas necessidades. A vida cristã é constituída de 2 substituições. Primeiro, a cruz, onde o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. E segundo, o nosso dia a dia, onde o Espírito Santo vive a nossa vida em nós e nós podemos viver plenamente no Senhor. Quais são os problemas, né, que nós encontramos nessa caminhada? O primeiro problema é o pecado. E o pecado se manifesta de 3 formas. A partir da nossa incredulidade, da nossa independência e da nossa vida natural. 3 coisas que nós precisamos deixar de lado, porque essas são a base de todo pecado. Quando a gente para e pensa lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado que nos levou à morte, não parecia ser um pecado tão grave assim. Comer uma fruta, né? Não era matar ninguém, não era roubar, no sentido que nós entendemos hoje, não era nada pornográfico, comer uma fruta no jardim. Mas é a fonte de todo o pecado. Por quê? Porque foi a desobediência à vontade de Deus que levou a esse pecado. E principalmente a questão da incredulidade, de não acreditar naquilo que Deus falou. Deus disse: não coma dessa fruta, porque ela leva à morte. Mas aí vem a voz do diabo, que diz: pode comer sim, vocês não vão morrer não. Em quem que eles acreditaram? Tinha uma escolha, como todos nós temos escolhas todos os dias. Em quem nós vamos acreditar? No caso de Adão e Eva, preferiram acreditar na palavra de Satanás. Por quê? Porque agradava mais.
A nossa vontade está muitas vezes mais próxima da vontade de Satanás do que a vontade de Deus. E eles então acreditaram que comer desse fruto não levaria à morte. Então acreditaram naquilo que o diabo disse. Foram incrédulos, não acreditaram na vontade de Deus. E aí então, o que acontece? Nós somos assim. Nós somos muito incrédulos. Nós não achamos que Deus pode mudar a nossa vida. O mundo diz para nós: ah, você não presta, você nunca vai mudar, você vai ser sempre assim. Pau que nasce torto, morre torto. E nós acreditamos nisso, ao invés de acreditar naquilo que Deus diz para nós. Você pode ser transformado. Eu te amo. Você pode fazer. Você tem capacidade. Eu te capacito. Nós estamos sempre tendo que escolher dois caminhos. Muitas vezes nós acreditamos naquilo que o mundo diz e deixamos de acreditar naquilo que Deus já nos disse nas Escrituras e nos diz a cada dia. Então, eu tenho uma opção. Em quem eu vou crer? Em quem eu vou acreditar? Muitas pessoas dizem: ah, você pode até virar crente, mas você não vai mudar nada. Nós temos que acreditar, sim, que Deus nos torna novas criaturas. Ele nos faz renascer, nascer de novo, para que nós sejamos pessoas novas, diferentes, modificadas, transformadas. Mas muitas vezes nós continuamos acreditando no mundo e descrendo daquilo que Deus tem para dizer para nós. A Bíblia nos adverte: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, em Romanos 3,4. Nós esquecemos que Deus é sempre verdadeiro, Ele não mente, Ele é sempre fiel. Mas as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes mentem para nós, não são fiéis, fazem tudo para puxar o tapete debaixo dos nossos pés, e mesmo assim nós escolhemos o lado da mentira, o lado do falso. Hoje está muito difícil a gente saber o que é verdade e o que é mentira. Nós recebemos a todo momento o que é chamado hoje de fake news. Aquilo que as pessoas publicam como se fosse a maior das verdades. E a gente vai engolindo isso sem parar para pensar até onde isto reflete a palavra de Deus, que eu já sei que é sempre verdadeira. Aquilo que não reflete a palavra de Deus não pode ser verdade, é mentira. Disso eu tenho que descrer. Tenho que crer sim, sempre, na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que o próprio Senhor Jesus falou para nós. O nosso autor do estudo, ele fala que o pecado se manifesta de 3 formas diferentes. Pela soberba, que é como a rebeldia. Se rebelar contra Deus. Quando nós somos soberbos, nós agredimos a Deus na sua autoridade. Nós questionamos a autoridade de Deus, nós o retiramos do seu trono e queremos rebaixá-lo ao nosso nível. Isso é muito grave, né? A soberba é um pecado que nós às vezes cometemos até sem perceber. Segunda manifestação do pecado é a desobediência.
nós já sabemos aquilo que Deus quer de nós. Nós sentimos no nosso coração aquilo que é verdadeiro, que é bom, mas mesmo assim nós desobedecemos a Deus. E aí nós agredimos a Deus na sua santidade. Deus nos quer santos. Ele é santo, não erra, não comete nenhum crime. E tudo que é sujo, impuro, Ele quer retirar de nós. Mas nós desobedecemos a sua vontade. E finalmente, a terceira manifestação é o da incredulidade. Nós não acreditamos nesse Deus que nos dá tudo, né? Que permite que nós vivamos uma vida plena, mas que muitas vezes nós boicotamos essa vida porque nós não acreditamos em Deus. Então, para melhor entender o que significa viver no Espírito, nós vamos trabalhar hoje e nas próximas aulas sobre 3 princípios. Nós precisamos aprender a viver de forma que nós andemos pela fé ou por fé, andemos pela cruz e andemos no sobrenatural. Porque em geral nós queremos andar não pela fé, mas por aquilo que a gente vê, enxerga, consegue apalpar. Andar pela cruz e não como nós normalmente fazemos, esquecendo da figura de Jesus, de tudo aquilo que nós aprendemos a partir dele e da sua ressurreição e da nova vida. E andar no sobrenatural. E não como a nossa vida natural, a nossa vida cheia de pecado, a nossa vida distante de Deus. Então, esses 3 princípios, eles vão nos ajudar a caminhar pela fé, para que nós consigamos viver no Espírito. O que é, na verdade, andar pelo Espírito, ou andar no Espírito? Está muito presente na Bíblia momentos em que as pessoas tiveram que caminhar pela sua fé, tiveram que caminhar acreditando naquilo que não conseguiam enxergar, acreditando naquilo que Deus propunha, mas que para a gente parecia impossível, era invisível, era difícil de compreender. Então, quando a gente fala em andar pela fé ou andar por fé, o que nós estamos dizendo? Que nós vamos abrir mão do que a gente enxerga, vamos confiar naquilo que Deus vê, vamos viver não a partir do nosso próprio esforço, mas acreditar que Deus fará aquilo que nós precisamos e temos que abrir mão daquilo que é o nosso entendimento para viver aquilo que é o entendimento de Deus. Deixar a nossa vida natural para viver uma vida sobrenatural. O nosso texto base para todo esse estudo está no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Precisamos aprender a caminhar cada vez mais no Espírito de Deus. Semana que vem continua, já com outro professor. Mas foi muito bom estar com vocês hoje aqui e vamos terminar com um momento de oração. Nosso Pai, nós pedimos a Tua presença conosco, que continue conosco
abençoando cada família, cada casa que recebe normalmente o discipulado, todas as pessoas que participam desse discipulado, que nós possamos aprender cada vez mais a andar na tua vontade, a andar e caminhar pelo seu Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos por esse momento e por todas as atividades dessa semana. Em nome de Jesus. Amém.